E a lapada seca chegou que, rapaz... Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo pro canal e hoje nós vamos fazer um react. E por que não tem jeito, caras? Essa treta ainda tá dando o que falar, tem muito material ainda pra ser, né, exposto em relação a tudo que tá acontecendo. A gente tá vendo aí, né, essa polêmica toda que tá rolando já desde a semana passada, sobre os jogos do PlayStation, né, rodando sempre lisinho, bonitinho, modo 60 FPS, modo 40 FPS, 120 Hz. E isso acaba causando inveja, né, velho? Acaba sendo aquele motivo, assim, dos caras quererem menosprezar a qualquer custo, porque, né, o cachista, ele não quer resolver o problema na casa dele, ele quer que o problema da sua casa seja pior do que a dele, pra ele se sentir melhor. E é isso que tá acontecendo, né, caras? Hellblade 2 nem saiu ainda, e já tá dando aquele alvoroço, né? Só que, infelizmente, pelo lado negativo, dada a vagabundagem da Microsoft de não otimizar os seus jogos e esse costume aí que os caras começaram a ter, né? De lançar jogo 30 FPS no console e talvez com patch venha um modo 60 FPS bem depois do lançamento, né? Isso aí é vexatório. Mas a gente já falou isso esses dias nos vídeos. Hoje a gente vai fazer um react de um material, caras, que olha... é muito interessante a respeito dessa questão do canal do Detonando Wiki, tá? Então a gente vai fazer um react do vídeo dele. Eu já separei o momento em que estão sendo ditas, né, as verduras dentro do vídeo. E a partir dali a gente vai começar então o nosso react aqui no canal também. Se prepare porque hoje a chinela cantou. Estão prontos? Sem mais enrolação, bora lá. Vamos falar de mais um fracasso do Xbox Series X. Afinal de contas, nós estamos falando de 12 teraflops. Um console potente, um console único, que não conseguiu provar absolutamente nada de seu valor durante toda essa geração. Conteúdos cross-gen 60, conteúdo... Cara, já começou no esculacho. Meu amigo, esse react vai ser dos... Conteúdos retrocompatíveis a 60, a qual a própria comunidade fanática imbecilizada propõe que é uma vantagem, não é vantagem alguma. A diferenciação sobre o prisma da questão... O que ele falou realmente é verdade, né? Você pode ver que o que a galera do Xbox mais contava como vantagem é jogo em 60 FPS, 120 FPS de jogo retro, né? Jogo de Xbox 360, alguns jogos ali do Xbox One. Do que se pode fazer melhor dentro da realidade moderna. O que de verdade o Xbox Series X não conseguiu mostrar. Claramente, olhando até mesmo para o seu concorrente, o PlayStation 5 consegue no mínimo igualar e alguns jogos até superou. Isso é definitivamente o que se mostra o Xbox Series X durante toda a sua trajetória. Um console que tem uma capacidade imensa, um console que pode ir além, um console que foi feito com as expectativas de trazer a melhor experiência dentro de um hack, dentro de um console, mas não o atingiu. E não o atingiu não devido à sua falta de potência, não o atingiu pela falta de administração da sua própria criadora. A Microsoft aqui acaba sendo a maior e única culpada do que acontece com o Xbox Series X. Ela definitivamente criou um console só pra falar que tem um console mais potente. Ela nunca investiu de verdade nesse console. Ela nunca obrigou ou criou um padrão para se exigir nesse console. A famosa Xbox Velocity Architecture não passa de uma grande mentira no Xbox Series X. Ela não funciona de verdade. Ela não inclui. Tanto é que os próprios jogos de PlayStation no PC utilizam Direct Storage. E não só Direct Storage na maneira que foi criado logo no início. E agora Direct Storage 1.1, 1.2 e assim por diante. Eles estão usando GPU RIP, que é uma tecnologia que faz a descompactação de texturas pela GPU e ainda pode sincronizar o que está dentro da VRAM com o processador. Olha que... Isso aí que ele falou é a mais absoluta verdade. O couro que a Microsoft está tomando nos games não é só em venda de console, não é só no Play 5 passando a lenha no Series X, tá ligado? Os jogos da Sony no PC também humilham os da Microsoft, caras. Vocês não têm noção do que ele tá falando aqui. Pra quem ainda não entendeu, né, essa tecnologia do Direct Storage que ele tá fazendo referência seria uma tecnologia que tá dentro do âmago da Velocity Architecture, divulgada em alta propaganda pela Microsoft durante o lançamento do Xbox, que seria aquela tecnologia que entregaria mundos e fundos. E no fim a gente viu que não fez basicamente porcaria nenhuma. A ferramenta é dela e quem usa é a concorrente.
Porque os jogos do PlayStation no PC usam Direct Storage e os jogos do Xbox não. Você consegue ver que chacota que é um negócio desse, cara. Os jogos da Microsoft no PC não fazem uso da própria tecnologia que ela mesma criou. Aliás, ele mencionou aqui, por exemplo, né, uma das características que são muito interessantes do Direct Storage é justamente você usar a GPU, né, para fazer a descompressão dos arquivos, e isso auxilia a tarefa que normalmente é a CPU quem faz isso, falando nos PCs. Só que esse conceito, meus amigos, para vocês terem uma ideia da humilhação que a Microsoft passa nos games, existe um forte indício de que até o PlayStation 4 já fez uma coisa muito similar. E se vocês acham que eu tô mentindo aqui pra vocês, eu vou citar um exemplo aqui, tá? Vocês lembram do The Last of Us remasterizado do PlayStation 4? E até no PlayStation 3, como que ele demorava pra caramba pra carregar o primeiro load do game? Vocês lembram disso daí? Pois é. Teve uma atualização misteriosa, né, do The Last do PlayStation 4, depois de uns anos aí, que do nada, cara, o jogo ficou ultra rápido pra carregar. Tipo, que demorava quase 2 minutos de carregamento, virou muito menos, né? E pra mostrar pra vocês que eu não estou mentindo, eu vou fazer aqui uma exemplificação com a placa aí que o nosso seguidor doou aqui pro canal, nossa placa de captura agora, justamente pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá? Existe um propósito da gente tá fazendo isso. E antes de eu mostrar aqui pra vocês, só uma pequena indicação. Aqui, ó, meu PlayStation 4 tá aqui ligado, tá? E eu estou aqui com o meu DualSense, que eu vou ligar no meu PlayStation 4 através desse adaptador. E lembrando que todos esses itens, DualSense Edge, o adaptador para os controles, né, do PlayStation, inclusive esse armazenamento externo, que é um SSD externo, que eu posso usar tanto no PlayStation 4 quanto no PlayStation 5, estão aqui na planilha do canal, tá? Então, continuando aqui, galera, pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó, tô mexendo no menu usando aqui o DualSense Edge. Vamos lá, eu vou startar aqui o The Last. Aliás, pra vocês verem que eu não tô mentindo pra vocês, tá? Antes que alguns possam me acusar falando que, mas você instalou o The Last no SSD externo, por isso que ele vai carregar mais rápido. Ó, tá aqui, você vem em aplicativos e olha aqui, ó, o The Last tá instalado no HD do PlayStation 4, tá? Não tá no SSD externo. Então, voltando pra cá, vamos lá entrar então dentro do jogo, ó, contando, hein? Cliquei em continuar. Ó, os esporos ali na tela. Vamos lá, e olha lá, ó, carregou. Cara, muito rápido o carregamento que o jogo teve, tá? Antes, essa tela aqui durava, caras, de 1 minuto a 1 minuto e meio. Então esse aqui é o exemplo que eu queria dar pra vocês, caras. Então isso é pra vocês terem uma noção do tamanho da humilhação que a Microsoft passa no mundo dos games. Ela promete mundos e fundos e não faz nada. Vamos lá, vamos continuar aqui o react. Loucura que poderia acontecer no Xbox, mas não acontece. A Microsoft objetivou e ainda traz argumentos para a sua fanática base, que transforma tudo aquilo que é um problema, um erro e uma falta de respeito com o consumidor em narrativa de arte. Aconteceu primeiramente com o Starfield. Starfield foi lançado a 30 quadros por segundo. Do ponto de vista tecnológico, uma vergonha sem igual. Um jogo que é lançado a 30 quadros por segundo, com amplo sampling temporal. Isso quer dizer que Fidelity Effect Super Resolution sendo utilizado em Starfield para alcançar 30 quadros por segundo. É como usar o máximo da tecnologia para atingir o mínimo da tecnologia. O problema procedural aí, factual, que a gente pode dizer, não seria só os 30 quadros por segundo, porque diante ao quadro que nós vemos em redes sociais e declarações de pessoas que se dizem gamers, players e que entendem de jogos, eles acreditam que ainda em 2024, 30 quadros por segundo é uma posição interessante do ponto de vista racional. Há quem diga, é claro, é óbvio, é lógico, para uma questão de flameware e balança, porque é isso que o idiota coletivo hoje na internet utiliza, uma balança. Ele não quer saber do que ele tá perdendo, ele quer equilibrar com o que o outro está perdendo. Dragons and Dogman, que é um jogo aí do PlayStation. Aí, o que eu acabei de falar que a galera do Xbox adora fazer. Não é resolver o problema que tá acontecendo lá. Eles querem que o problema no PlayStation seja igual ou pior pros caras se sentirem melhor. É assim que funciona. PlayStation 5, contratado não de um estúdio PlayStation 5, carrega 30 quadros por segundo. Uma grande porcaria que não tem nenhum motivo pra que você veja graficamente ou mecanicamente que carrega 30 quadros por segundo. Mas sim, carrega 30 quadros por segundo. Mas o ponto aqui, querido, é que a Ninja Theory é um estúdio da Xbox. E se você for querer mover sobre a questão e prisma de flameware e querer uma balança idiota pra sua vida, saiba que todos os jogos de estúdios do PlayStation carregam 30, 40 e 60 em seu core. Isso aconteceu claramente e não tem como negar. E detalhe, né? Os jogos do PlayStation, a grande maioria, tem um gráfico muito superior à maioria dos jogos que você vê sair no Xbox. Você vê a Microsoft começar a lançar jogo com um gráfico todo zoado, né? Igual Starfield, por exemplo, e não conseguir meter uns 60 FPS, sendo que no PC mais fraco você roda o Starfield em 60 FPS, você consegue ter essa opção de performance, não tem desculpa, né, cara? Isso de fato e ao fato. A Ninja Theory não é um estúdio onde a Xbox simplesmente contratou um jogo. Ela é um estúdio que foi comprado pela Xbox e não se deu nem ao menos o trabalho de fazer o primor, o melhor, ou colocar ao mínimo o modo 40 FPS para quem se dispôs a gastar mais, para quem se dispôs a investir mais, para quem quis a melhor experiência.
É de fato e ao fato. A maioria das pessoas que defendem essa posição da Microsoft hoje aqui no Brasil tem Xbox Series S. E de longe não estou querendo diminuir ninguém. Mas se você tem um Xbox Series S, você não sabe o que é performance de verdade. Então, baixa a bola, senta aí, fica quietinho e deixa que os proprietários de Xbox Series X, que são a grande minoria, e eu conheço muitos, e eles não estão felizes com o que está acontecendo no mundo Xbox ou Xbox Series X. É assim mesmo. A grande desculpa é o Real Engine 5. Ai, ela é muito pesada. Isso de verdade faz com que os jogos sejam pesados. Vamos colocar o ponto nos is. Para de ser ignorante, e não existe engine pesado. Existe engine que trabalha com as tecnologias e hardwares que estão atualizados. Pesado. O que é pesado? Defina pesado. Me defina por que é pesado. Me defina qual nível de programação que é pesado. Me defina 10 funções da Unreal Engine 5 que coloca ela pesada. Isso aí que ele tá falando, né, faz todo sentido, você não precisa nem ser formado na área pra você entender. Vamos dar um exemplo mais simples ainda, né? Que é o que eu falo. Vocês não sustentam a narrativa de vocês. Vocês querem uma prova disso? Tá aqui, ó. Vocês estavam dando a desculpa até ontem de que o Hellblade 2 não rodava 60 FPS, não tem opção 60 FPS. Porque é uma decisão artística, porque o jogo ia ficar capado demais, porque é um Unreal Engine 5, verdadeiro Next Gen. Tá bom. Vocês podem me explicar isso aqui agora? Gear 6 não vai rodar na Unreal Engine 5? O que vocês vão falar se o Gear 5 tiver modo de desempenho? Eu quero saber. Porque eu tenho certeza que o Gear tem muito mais física, muito mais detalhe do que o Hellblade. Onde vocês vão enfiar a cara depois disso? Comecem a pensar, tá? Porque a desculpa vai ter que ser boa. Vamos voltar aqui pro React. Ninguém consegue fazer isso, por quê? Porque são opiniões vazias de players e jornalistas que não sabem como funciona tecnologia. O fato é que, como qualquer motor gráfico, a UE5 precisa de otimizações. Lumen não veio para salvar o mundo. Em uma publicação de 1980 por um cientista da computação, foi colocado definitivamente, esse é um artigo científico com o nome Não Existe Bala de Prata. A UE5 não vai salvar o mundo dos games e não vai trazer para você o ecossistema baseado na realidade pura, a qual você necessita com a leveza de 400 FPS. Se você acredita nisso, você é principalmente uma pessoa que trabalha na ficção. A UE5 não trabalha sobre esse prisma. É preciso trabalho dos desenvolvedores, é preciso muito trabalho de otimização e sim, entender como funcionam as tecnologias modernas e como adaptar dentro da necessidade que é disponibilizada sobre elas. Nesse ponto, a Ninja Theory não consegue realmente trabalhar com core efetivo sobre a UE5, porque não esquecemos que o próprio Hellblade 2 veio da UE4. Então, pelo amor de Deus, se você acha que tem ainda um jogo que jogou que seja UE5 nativo, você é simplesmente uma pessoa iludida. Porque se você coloca dentro do modelo Waterfall de desenvolvimento que pelo menos 5 anos vai ser desenvolvido um jogo, não existe 5 anos de UE5 no mundo, porque ela foi lançada em 2021. Então, nossa, mano! Nós estamos falando de interoperabilidade. E a Ninja Theory não foi capaz ou não quis disponibilizar essa interoperabilidade. Nós cansamos de mostrar aqui no canal sobre os fatores de otimização da UE5, da forma de usar. Eu tenho um vídeo que eu rodo, particularmente um tech demo, eu faço ela rodar numa GTX 1060 a 30 quadros por segundo em 4K. Isso utilizando TAA, Temporal Anti-Aliasing, da tecnologia da própria UE5, que, de fato e ao fato, é inferior à Fidelity Flex Super Resolution. Uma tecnologia que o Xbox poderia rodar facilmente. Então, quando falam pra mim que é uma base onde você quer utilizar 30 quadros por segundo para chegar próximo à arte cinematográfica de 24 Hz, que é o cinema, eu olho para as pessoas que acreditam nisso e para a pessoa que fala isso e falo o quanto idiota você é para acreditar nisso. Mesmo porque os PCs vão poder rodar a base de 60 quadros por segundo e a arte no PC parece que é menosprezada dessa forma. Rapaz, ora, mas olha só, não, Lorde, você não entende de tecnologia, você não sabe o que você está falando, não tem nada a ver, no PC vai ficar 200p a resolução pro modo desempenho. Engraçado, né? Vocês viram que ontem eu mostrei pra vocês, né? Starfield, por exemplo, no Xbox Series X pode cair pra 700p, 720p, né? E no Series S ele pode cair pra 400p. E isso que tá rodando em 30 FPS, né? Você vê como que a otimização é boqueta, é porca, tá ligado? Mas quando você vai mexer no PC, você consegue rodar um negócio suave. Mesmo num PC mais fraco, você consegue rodar em 60 FPS. Olha o modo performance do PC, né, cara? Eu falo, mano, não tem desculpa, não tem pra onde os senhores correr, velho. Desistam, vocês não tem como argumentar aqui. Vocês não tem como. Primeiro que a maioria de vocês não sabe nem do que vocês estão falando. Mas já que você quer opinar, pelo menos pesquisa, mano. Eu tava ontem lá no Twitter, caras, que eu lembro que eu fiz o vídeo de ontem sobre a caixa do PlayStation. Só dar um exemplo pra vocês de como que essa galera é burra, tá ligado? Eu fiz essa postagem, obviamente, de zoeira, né? No perfil aqui da PlayStation 1000 Grau, lá no Twitter. Sigam o perfil lá. Fazendo aquela contra-zoeira, né? Porque a galera tava pegando a caixa do Play 5 pra dizer que a Sony tinha sido mentirosa, mas se esqueceram o que a caixa do Series X falava, né? E aí, na postagem, eu mencionei, ó, o PlayStation 5 foi o primeiro que já rodou em 8K, né? E é o único console, na verdade, que já rodou um jogo em 8K até agora na geração. Aí qual que é o argumento dos caras, né? Isso aqui é um fato, tá? Isso aqui é um fato. Qual que é o argumento dos caras? Se liga só, quando o cara vem com The Tourist como exemplo de 8K, você vê que o Flame morreu faz tempo. Pois é, aí o cara me vem aqui com o argumento de um jogo que é o Ori, que tem um gráfico pior que o The Tourist, rodando a 4K 120. Beleza, mano, mas cadê o 8K aqui?
A gente tá discutindo sobre 8K na caixa do Xbox e o cara não comenta isso, velho. Você vê, os caras, eles tentam fugir, ó. Você vê, ó, o argumento dos caras aqui, ó, é querer pegar o gráfico do The Tourist. E tudo bem, eu concordo que o gráfico do The Tourist é um gráfico, pô, muito simples. É óbvio que por causa disso ele roda em 8K. Só que é o seguinte, o Play 5 roda ele em 8K. Por que o Series X não rodou ele em 8K? No Series X ele roda 6K. Por que os jogos da própria Microsoft, como até mesmo o próprio Ori, que é um jogo que tem gráfico inferior ao The Tourist, não chega a 8K? É um jogo da própria Microsoft. O estúdio pode não ser dela, mas ela podia pagar o estúdio pra deixar o negócio numa resolução ainda maior do que isso. Pelo menos um jogo entregar em 8K. O The Tourist nem é de estúdio do PlayStation, nem exclusivo do PlayStation ele é. Outro ponto aqui também, velho, pra você ver como que essa galera é ignorante. Um outro argumento que a gente usou aqui, ó, que o Play 5, ele entrega o quê? Modo qualidade em 40 FPS. Preste atenção. Modo qualidade. É um modo com a melhor qualidade do game, que geralmente o padrão nos consoles é o quê? 30 FPS. No PlayStation roda em 40, porque a Sony, né, os estúdios da Sony fazem o uso da taxa de atualização de 120 Hz. E aí você consegue entregar 40 FPS dentro de 120 Hz. E tem, cara, eu tento não falar essa palavra, tá ligado? Porque eu não quero ofender ninguém, mas tem burro, mano, que não entende essas coisas e o cara dá risada da própria ignorância. Você vê que nem esse maluco aqui, ó. Frequência de 120 Hz rodando a 40 FPS. Aí, olha só como que é a argumentação dos caras. Você explica, ele responde: filhão, não tenta passar pano pra uma coisa sem sentido. 40 FPS com frequência de 120 Hz, pelo amor, né? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Eu ainda passei a matéria de um site que explica perfeitamente por que 40 FPS só é viável numa frequência de 120 Hz. Né? Porque muita gente acha que, não, mas se tem atualização até 60, dá pra você jogar os 40 FPS ali tranquilo. Não é assim que funciona. A GPU, né, o videogame, tem que conversar com o monitor, tem que conversar com a televisão. E a maneira como isso vai ser entregue tem que ser feita de forma matemática. É por isso que os jogos ou são 30 ou são 60 FPS. Você nunca parou pra pensar por que existe, né, esse padrão na indústria? O 40 FPS surgiu graças à popularização da taxa de 120 Hz nos televisores agora. Ele tava zoando a matéria, né, dizendo que era passar pano. Eu falei, ó, você chama os engenheiros da NASA de passador de pano apenas porque você não sabe como funciona a ignição do foguete? Ou seja, a mesma coisa. Os caras querem zoar os 40 FPS do modo qualidade dos jogos do PlayStation porque eles não entendem como que isso funciona. E não sabem a burrice que eles estão falando. Porque isso nem no Xbox tem. A Microsoft podia implementar, mas não faz por preguiça, porque é vagabunda. Então, a comunidade Xbox definitivamente tem que parar de ser boba, idiota, enganada e acreditar em narrativas. Não é arte. Starfield não foi arte. Aquela engine não estava ao ponto de ser arte. A gente tá falando de um jogo de 8 anos que teve que utilizar Fidelity FX Super Resolution. Há quem diga sobre os especialistas, e ainda nunca ninguém me respondeu sobre isso, na questão do processador. A física de Starfield é uma física convencional. Aliás, se você for olhar por questão de física, um jogo que roda em 120 Hz por segundo e usa precisão de física para 120 Hz por segundo chama-se Rocket League. E ele usa a física ao seu favor. Jogos de futebol usam mais física do que Starfield. Você não acredita, é porque você não conhece tecnologia, é porque você não entende nada de código, é porque você não tem um diploma de tecnologia de informação. Desculpa falar isso de verdade, é o fato. Isso não é arrogância. Arrogância é você achar, com a sua formação de absolutamente nada, que saiba falar do meu assunto a qual eu estou falando pra... Cara, isso aí que ele tá dizendo, realmente, pode até soar arrogante, mas é a mais pura verdade, velho. É a mais pura verdade. Eu acabei de mostrar um exemplo aqui pra vocês do cara lá, que não fazia a mínima ideia de como que funciona a tecnologia, né, a atualização de taxa de quadro. E ele tava lá dando risada, achando que, pô, o cara, nossa, olha como que eu tô abafando sendo burro. É o que a maioria de vocês faz na internet. Esses dias mesmo eu mostrei, o que ele tá falando tá certo. Eu mostrei Starfield rodando num Ryzen 2700X, em 60 FPS. A física não é desculpa, o processador aguentava de boa. Os presets, inclusive, boa parte são maiores, estavam maiores do que os presets do Xbox, que roda o jogo nativamente em 1440p e baixa para 720p. Pra você. Então, não vem me falar que aquilo é arte, aquilo é literalmente joga e cola. A Xbox tem criado narrativas todos os dias. Ela tem criado argumentação para o seu estereotipo de fanático que criou anteriormente. A Xbox, o modo de marketing dela tá mudando. Agora ela quer atingir novos mundos, mas não consegue se livrar dos problemas que criou com o bando de maluco que ela criou. E ela tem que agradar os malucos. E para agradar os malucos, vale falar que é arte. Ou até mesmo vale falar que o diretor de Hellblade deu uma entrevista à Eurogamer e disse que 8 horas é porque o público está querendo jogos mais curtos. Da onde ele tirou essa informação? Ele tirou essa informação do público que jogou Hellblade 1. Agora ele está dentro de uma grande empresa que é a Xbox. Isso é compartilhado por todos os players de Xbox. Essa informação, essa estatística não tem base nenhuma. Não foi apresentado nenhum número de verdade. Isso é tudo ficção da cabeça de gente que tá criando narrativa pra justamente estabelecer e criar argumento. Pra quê? Pra um bando de maluco, doente, que aprendeu a ganhar dinheiro porque não sabe fazer outra coisa da vida, enganando outra galera alienada. Porque é isso que se transformou em grande parte a comunidade fanática da Xbox. Um aglomerado de alienados que ganha dinheiro sobre outros alienados.
Enquanto isso, o Xbox Series X, com toda a sua parruda, com toda a sua performance, com toda a sua capacidade, continua cada dia mais dessa nova geração, em 2024, se provando mais e mais inútil. É um console que deve ser dispensado, é um console que deve ser vendido, é um console que não deve ser comprado. A gente tá vendo isso no mercado, o Xbox Series X tá vendendo menos que o Xbox One, então o apreço pelo público gamer à marca Xbox, ao console do Xbox, diminuiu substancialmente, tá ligado? Substancialmente, não tem como argumentar contra isso daí, né? Ah, mas o usuário é ativo e tudo mais, né? Olha como cresceu, mano, cresceu tudo de forma artificial, né? A Microsoft conta o usuário de várias plataformas agora como usuário ativo dela. Mano, o jogador do PlayStation é contabilizado como usuário ativo, né, dentro desses números do Xbox. Olha, uma coisa que eu falo aqui do canal, até pra gente poder concluir o vídeo, né, velho? Eu posso ter zoeira de console aqui, a gente pode ter o que for, mano. Eu prefiro o PlayStation, falo isso abertamente, não tem problema nenhum, não sou isentão, tá ligado? Não tô criticando quem seja, mas assim, né, eu prefiro deixar claro, né, quais são as minhas cartas. Só que pelo menos eu me orgulho de passar uma informação pra vocês aqui de qualidade. Eu vou atrás dos dados pra comentar, eu vou atrás de tudo aqui pra ser falado pra vocês. E eu busco ter precisão em tudo que eu falo. Tanto é que vocês podem ver, os haters aqui do canal, quando tenta responder, é sempre do ad hominem. Dificilmente você vê um cara tentando debater de forma técnica o que é falado nos vídeos aqui. Porque não tem como, né? A gente trabalha com a verdade. Somos perfeitos? Não somos, a gente também erra. Mas o que importa é a média das coisas. E na média, a gente é isso aí que vocês estão vendo. Um canal de qualidade, conteúdo top, de humor e que você pode ficar sossegado, independente da sua plataforma. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham curtido esse react. Um grande abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.